Ô Zé Paulo, ontem a gente conversou aqui na Rádio Bandeirantes com o líder do governo no Congresso Nacional, senador Eduardo Gomes, do MDB, que falou que o Planalto já definiu as prioridades para o ano de 2020 no Congresso, não é nada daquilo que a gente tinha ouvido de integrantes do governo. Pelo menos lá no Legislativo, as PECs que estão em andamento, elas devem ter preferência sobre as que ainda não chegaram à Casa Legislativa, como, por exemplo, a reforma tributária e administrativa, que, claro, vão ter uma atenção especial, segundo o senador Eduardo Gomes, conversando conosco aqui na Rádio Bandeirantes. A PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos fundos encontram-se no Senado já com relatório prévio pronto para discussão e votação nas comissões. Então essa é uma matéria que deve, em um tempo muito rápido, chegar à Câmara dos Deputados. E também os líderes têm conversado bastante na necessidade da votação da reforma tributária, sobre a qual há um pré-consenso com relação a uma sintonia que deve haver agora entre as três instâncias de debate sobre a reforma tributária, que é a Câmara, Senado e Poder Executivo, e também a PEC administrativa, que vem ganhando corpo para ser debatida ainda nos primeiros dias do ano de 2020. Mesmo sem partido, o presidente da República tem conseguido maioria no Senado. De acordo com Eduardo Gomes, mais de 60 dos 81 parlamentares do Senado Federal votam com o governo. Por isso, ele explica que não há necessidade da formação de uma base partidária para esse ano. O presidente Jair Bolsonaro conseguiu, o governo, a aprovação de várias matérias pela coerência da apresentação da pauta, sem exatamente ter aquela base partidária tradicional. Agora, o importante é que, mesmo na crise do PSL, os parlamentares que têm posição divergente com relação ao partido acompanharam o governo nas votações mais importantes, num gesto de coerência com o discurso que foi importante na eleição de todos que chegaram ao Congresso. Lembrando que tem uma cadeira vaga lá no Senado, né, que vai ser ocupada por determinação do presidente do Supremo Tribunal Federal pelo terceiro colocado na votação para o Senado no Mato Grosso, porque a juíza Selma foi cassada, né, no fim do ano passado. Ela teve, então, o mandato cassado e ainda se discute a possibilidade da realização de uma nova eleição, porque nós temos 7 anos pela frente aí para esse cargo do senador que assumir, né? Mas há precedente, né? Há precedente aqui em Brasília, por exemplo, Joaquim Roriz foi eleito senador, ele renunciou para não ser cassado, para evitar um processo de cassação, exatamente menos de um ano depois da posse. E assumiu o suplente dele, ficou até o final, que era um sujeito chamado Jim Argelo, aquele que acabou em cana e foi libertado, foi solto recentemente no início do ano passado, né? Já cumpriu lá aquelas coisas de redução de pena e etc. Agora, o que a gente viu ontem também de interessante, Pedro, foi uma afirmação, uma comparação, né, uma afirmação do líder do governo, o senador Eduardo Gomes, nessa entrevista, ele dizendo uma coisa curiosa, ele dizendo que em ano eleitoral, julho é novembro. Então, assim, o que não for junho, né, junho é novembro, o que não for aprovado até lá, né, até o recesso parlamentar, vai ser difícil aprovar no segundo semestre, porque aí estarão todos empenhados na campanha eleitoral e, como o presidente Bolsonaro disse ao Pedro Campos, são cerca de 200 parlamentares envolvidos diretamente na campanha e, portanto, vai ficar tudo muito mais difícil. Ô, Cláudio, agora duas questões. Primeiro, bom dia a todos. Bom dia, Zaidan. Bom dia. Zaidan. Primeiro, no caso da juíza Selma, é bom lembrar que também houve a cassação dos suplentes, né? E, aliás, é um caso meio embaralhado e eu não me convenci de que essa decisão... É política mesmo, é política pura isso. E eu não me convenci política de que estadual. Essa decisão do TSE foi a mais correta. De qualquer maneira, o Estado alega que está subrepresentado, né, Cláudio? Porque os outros têm 3 senadores, então eles querem que a vaga seja preenchida. E o Toffoli concordou com essa ponderação. Agora é inédito isso, né, Zaidan? Você chama a atenção para isso. O Estado se manifestar querendo que se coloque um aliado lá. Tenha santa paciência. Exatamente. Está mais do que claro que foi uma perseguição política. Também Ela pode até ter
cometido algum deslize. Mas qual político que não comete? E me Agora, pareceu... outra coisa é o seguinte, né, Zaidan? O Toffoli tem esse poder, tem essa prerrogativa de concordar ou não concordar com isso. É muito, não é? Assim, os caras estão se achando demais, os ministros. Faz tempo, né, Cláudio? Puxa vida, faz tempo. Aí, sabe, eles estão inventando lei, tem que ver o que a lei determina, né? Não pode ser a opinião do ministro. Agora, né? o aspecto interessante, o Pedro trouxe a palavra do Eduardo Gomes, quando ele diz que mais de 60 dos 81 senadores votam com o governo. Isso é um sinal também para aquele que será indicado para a vaga do Celso de Mello, né? Volta a especulação de que pode ser o Moro, a especulação que estava fria, desde que o Bolsonaro aqui na Bandeirantes disse que seria o Moro. Isso depois, claramente, houve um esfriamento. Ele chegou a falar de alguém terrivelmente evangélico e tal. Falaram do André Mendonça, né? É um outro nome citado. Agora, primeiro, Cláudio, o Eduardo Gomes está certo, o governo tem mais de 60 dos 81 senadores votando com ele. Segundo, isso é uma indicação de que passará o nome indicado por Bolsonaro para a vaga do Celso de Mello? Passa sim, passa sem a menor dificuldade. E, na verdade, esse é o número histórico, né, durante todo o ano. As matérias mais relevantes, a matéria de maior interesse do governo foram aprovadas com um placar próximo dos 60 votos, um pouco acima, um pouco abaixo. Portanto, não é, digamos assim, uma bancada formal, como explicou o líder, né? Não é uma bancada formal, aquela que está todo mundo ali no bolso do governo. Mas está dando certo, né, Cláudio? Mas está dando certo, na Câmara também. É isso aí.